Eu era jornalista da Gazeta, um jornalista independente, que hoje chamam de freelancer, mas tinha lá à minha disposição sempre todo o jornal, o que eu quisesse publicar. E um dia, um amigo meu, um fotógrafo lá do jornal, chamado Ari André, ele me procurou na redação e disse, me chamava de professor, professor, eu tenho aqui uma série de negativos fotográficos, não são fotografias porque não estão ainda copiadas, são negativos. O senhor gostaria de ver para identificar o local todo? Eu olhei os negativos, tinha mais ou menos uns 10 ou 12 negativos no momento, e eu falei, bom, eu levo para casa e vou ver se consigo identificar de que se trata esses negativos. E ele ainda falou, olha, o senhor é o último que eu estou procurando, porque ninguém aqui em São Paulo conseguiu dar uma explicação para esses negativos, isto é, o que eles representam e outros aspectos daquilo. Aí eu falei, bom, então eu vou. Ele ainda falou, se o senhor não conseguir nada, vai jogar isso tudo fora, porque não interessa. Bom, eu falei, eu vou verificar. E olhando os negativos, eu achava estranho mesmo, que tivesse no meio de uma floresta assim um grupo de pessoas com gravata borboleta, todas sentadas assim, uma espécie de banco, qualquer coisa. E foi então que eu, mais uma vez, fiquei intrigado com aquela série de fotografias. Às vezes 2 ou 3 apareciam lá uns trilhos de estrada de ferro, parece que gente trabalhando, enfim, tudo completamente sem sentido. Foi então que um negativo me chamou a atenção. Esse negativo, ele mostrava um indiano com as 2 argolas na orelha, um turbante, e a sua cor era uma cor assim, bem escura, e deu uma impressão clara de que eu estava na Índia. Eu falei, mas é impossível, não pode ser. Mas olhando bem o indiano, o fotógrafo, esse fotógrafo era um fotógrafo inteligentíssimo. Era mesmo. Não era só um grande fotógrafo, ele sabia o que colocar no negativo. Foi aí então que, olhando bem à direita do indiano, eu vi lá no fundo, um pouco desfocada, uma fotografia, um vagão de estrada de ferro. Estava um pouco desfocada, tudo, mas via-se claramente as siglas EFMM. Não sabia. Eu percebi imediatamente que ali tinha alguma coisa que indicava a estrada de ferro. Foi então que no dia seguinte eu fui a um amigo, engenheiro Mário Leite, que era historiador também lá no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e o Mário Leite era engenheiro da Central do Brasil, aqui na rua 24 de Maio, era o escritório dele. Então fui lá
expliquei tudo e falei, eu preciso, Mário, de desvendar um mistério. O que significam essas siglas EFMM? Aí ele falou, olha, agora eu não sei de nada, não sou capaz, mas eu vou verificar aqui na minha biblioteca toda, e amanhã você aparece aqui para nós. No dia seguinte eu apareci lá e o Mário falou, olha, descobri. EFMM significa Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aí ele continuou. É uma estrada completamente desconhecida. Fica lá no mais recesso da Amazônia, de maneira que é pouco conhecida. Ele falou, é pouco conhecida, e depois eu descobri que era nada conhecido. Aí me interessei vivamente pela e passei a pesquisar de toda maneira possível em revistas antigas, todo aquele material daquela época. E, coisa interessante, nenhum livro, nenhum artigo, nada falava sobre a história da estrada, nada. Eram dados esparsos, nada informava sobre a história da Madeira Mamoré. Então eu tive que entrar noutro campo da história. Agora eu tive que então ir pesquisar a história, os relatórios do governo brasileiro, dos ministérios, tudo, para descobrir aos poucos que a Madeira Mamoré foi uma consequência do Tratado de Petrópolis de 1903 entre o Brasil e a Bolívia, onde o Brasil se obrigava a construir uma ferrovia para a Bolívia e que serviria também para o Brasil. Bem, é interessante saber como é que quem identificou o autor das fotografias. Eu tinha dito que um fotógrafo fotografou os maiores, os grandes lances da construção, aquelas dificuldades todas, mas uma coisa extraordinária que fez, um trabalho extraordinário. Mas eu procurei agora aqui no Brasil o nome desse fotógrafo. Não encontrei em lugar nenhum. Fiquei aborrecido, publiquei o livro sem o nome do fotógrafo. Esse meu livro, Terror do Diabo, foi, não sei porquê, levado para os Estados Unidos. Livro é uma coisa que anda. Não se pensa que um livro fica parado, né? O livro anda. E não sei quem levou um volume lá para os Estados Unidos e procurou lá uma sociedade que tinha lá de ex-trabalhadores, engenheiros, melhor, ex-engenheiros da Ferrovia do Diabo, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E eles todo ano faziam um jantar lá no hotel de Nova York, tudo, etc. E então, eu não sei quem interessou um deles pelo meu livro. E um deles era justamente um escriturário norte-americano que trabalhou na construção da Estrada de Ferro, e que até numa fotografia ele aparece lá com uma máquina Underwood sobre o joelho, segurando, e ainda ele falou, aí ele me escreveu, ele me falou, o senhor não citou
o nome do autor da fotografia, porque não encontrou no Brasil, mas ele se chama Dana Merrill. Esse Dana Merrill. Então eu falei, espera um pouco, agora eu vou publicar, a próxima edição eu vou publicar o nome desse Dana Merrill e fazer justiça, que eu quis fazer na primeira edição, não pude. A importância do livro é a importância da Estrada de Ferro. Porque tudo que se faz no mundo tem uma causa. Não se faz uma estrada de ferro por brincadeira, né? E o livro serviu para dar a todo mundo um relato preciso de por que a estrada de ferro foi construída. Isso que é mais importante. Porque ninguém conhecia, ninguém sabia de nada. Os possíveis conhecedores, quando eu comecei a pesquisar, já tinham falecido. Não tinha mais ninguém. De maneira que a importância do livro é essa. Porque a história, não existe história antes do historiador revelá-la. A história só existe porque existe um historiador que seja honesto e só trabalhe com documento. Isto.